Aos nossos queridos e amados irmãos, aos nossos amigos também que nesse momento nos escutam, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo, pastor Reinaldo Ribeiro, e eu quero convidar você mais uma vez a estarmos refletindo acerca do tema que está em voga no grupo Teólogos da Verdade. E o tema de hoje é adoração ou veneração a imagens, santos e ídolos. Até que ponto a Bíblia respalda ou condena a reverência que se presta a estes referenciais? E de que forma a idolatria também se manifesta dentro do ambiente evangélico? Meus irmãos, me parece um ponto pacífico entre todos os cristãos que possuem algum apreço pela verdade bíblica que Deus odeia a idolatria. Deus não tolera nenhuma forma de idolatria. Ele advertia frequentemente contra ela no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Deus de Israel. Você pode ver isso lá em Êxodo 20, 3 e 4. Essa ordem ela foi repetida por Deus em outras ocasiões. A gente vê em Êxodo 23, em Deuteronômio 4, em Josué 23, 7, Juízes 6, 10, lá em 2 Reis 17, 35, encontramos essas referências. Vinculada, irmãos, à proibição de servir a outros deuses, havia também a ordem de destruir todos os ídolos, quebrar as imagens de nações pagãs na terra de Canaã, como a gente vê em Êxodo 23 e em Deuteronômio 7 e também no capítulo 12. A história dos israelitas foi em grande parte a história da idolatria. Deus muito se irou com seu povo por não destruir todos os ídolos da terra prometida. Ao contrário, passou a adorar, inclusive, os falsos deuses. Daí Deus castigar os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre eles. O livro de Juízes apresenta um ciclo constante, repetido, em que os israelitas começavam a adorar deuses ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava ao Senhor, o Senhor atendia o povo e enviava um juiz para liberá-lo. O Novo Testamento adverte também a todos os cristãos contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas hoje em dia, assim como ainda há a prática de construir imagens. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, e todas são falsas porque o caminho é só Jesus, bem como na feitiçaria, no satanismo, no catolicismo e em outras. A idolatria ela está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo e etc., ao invés de confiarem em Deus somente. Finalmente, ela ocorre dentro da igreja, quando seus membros acreditam que a um só tempo poderão servir a Deus e desfrutar da experiência da salvação e as bênçãos divinas, mas também participar das práticas imorais do mundo. Daí o Novo Testamento nos admoesta a não sermos cobiçosos, avarentos e nem imorais. Eu convido você a ler Colossenses 3,5, comparando com Mateus 6, 19 até 24, Romanos 7, 7, Hebreus 13, 5 e 6. Mas sim, a palavra nos manda fugir de todas as formas de idolatria, como está lá em 1 Coríntios 10, 14, 1 João 5, 21. Deus reforça suas advertências com a declaração de que aqueles que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão o seu reino. Isso está claramente escrito em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 20 e 21 e Apocalipse 22, 15. Em Jeremias, por exemplo, capítulo 8, verso 19, Deus pergunta: por que me provocaram a ira com suas imagens de escultura e com vaidades estranhas? A gente também pode ver, irmãos, lá em Jeremias 10, no versículo de 1 até o 13, e eu vou ler esse texto, depois os irmãos podem também acompanhar em suas Bíblias. Peço muita atenção. Está escrito assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios e nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro,
obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata, com ouro, o enfeitam. Com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice, e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, e ao seu furor treme a terra. E as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Assim, irmãos, nós percebemos que a palavra é muito clara ao negar total e completa possibilidade de complacência e de aceitação de qualquer prática idolátrica ou de qualquer forma de adoração que não seja dirigida única e exclusivamente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo que você eleger em primeiro lugar, ao invés de Deus e sua justiça, é pecado de idolatria. Filhos, bens, cônjuge, emprego, estudo, televisão, lazer, compras, etc. Se tudo vier antes de Deus, é pecado e Deus odeia isto. Mas agora, meus irmãos, me permitam entrar num terreno mais perigoso. Eu quero falar sobre a idolatria da moderna cultura gospel. Isso me faz lembrar de uma frase atribuída a Lutero, que diz assim: uma masmorra com Cristo é um trono, agora um trono sem Cristo é o inferno. Cada vez menos falado, irmãos, um dos grandes problemas que o modelo evangélico enfrenta nos tempos atuais é a questão da idolatria. Se por um lado alguns evangélicos adoram repudiar os cristãos católicos pelo fato deles acenderem velas ou por se ajoelharem diante de imagens de barro, por outro lado se esquecem que o conceito bíblico de idolatria vai um pouco além disto. Alguém já disse que idolatria pode ser simplesmente traduzida como adorar a criação ao invés do Criador. Em um mundo regido por um sistema capitalista, isso é muito comum, uma vez que os indivíduos cada vez mais buscam em pessoas de fama e aparente sucesso um norte para as suas vidas, uma inspiração ou até mesmo a razão da sua existência. No fantástico episódio, irmãos, narrado por Isaías no capítulo 6, no seu livro, nós temos o exemplo de alguém que viu o Senhor. No entanto, fica evidente que o profeta só teve essa visão porque ele deu o trono a quem realmente merecia. E nós podemos inferir que, até esse episódio, o profeta provavelmente tinha no trono do seu coração outra pessoa, objeto ou qualquer outra coisa que não era o Senhor. Lá no capítulo 6, está escrito: no ano da morte do rei Josias, eu vi o Senhor. O rei Uzias, irmãos, foi o 10º rei de Judá, onde ele reinou por 52 anos. Nos primeiros anos, Uzias foi um rei bem-sucedido, competente, administrador, guerreiro, habilidoso, um ótimo delegador de tarefas. E como todo bom governante, ganhou a simpatia das pessoas. Sendo assim, é muito provável que ele tenha ganho também a admiração de Isaías. No entanto, depois da morte de Zacarias, Uzias deixou o pecado do orgulho dominar seu coração, tentou acumular a função de rei e sacerdote, o que era proibido aos hebreus, segundo a lei deixada por Moisés. Obviamente não foi bem sucedido, porque a bênção do Senhor já não estava mais sobre ele. Anos mais tarde, Uzias morreria com uma forte doença na pele e totalmente isolado. O ministério de Isaías só teve início com a experiência narrada no capítulo 6, a partir do momento em que ele retirou do trono do seu coração o rei Uzias e colocou Deus nesse merecido lugar. Eu penso que algo muito parecido acontece em nossos dias.
É bem real que nós podemos estar atuando dentro das igrejas, através de diversos ministérios, cantando, pregando, fazendo ação social e etc. No entanto, com a triste realidade de nunca ter visto ao Senhor. Isso acontece pelo fato de trazermos para o nosso coração ídolos, que não são de barro, mas algumas vezes são de carne e osso, e outros ídolos virtuais, como por exemplo o dinheiro ou o status. Os ídolos de carne e osso amam se intitular apóstolos, profetas, conferencistas, né? Alguns são cantores de sucesso e muitas outras denominações, e são seguidos e idolatrados por milhares de pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas e se dizem crentes. Organizam shows, passeatas, marchas, grandes cruzadas, que são abarrotadas por pessoas que querem ver os ídolos do seu coração, sem ter a consciência que o grande merecedor desse trono está bem perto, esperando que mortifiquem esses ídolos imerecedores. E eu finalizo, meus irmãos, fazendo essa minha observação de alerta, enfatizando que essa onda de canonizar os grandes ídolos da cultura gospel, de tempos em tempos até parece se acalmar. No entanto, existe muito ainda aqueles que se deixam levar por qualquer vento de doutrina, sem nenhum olhar crítico ou um mínimo de conferência nas Escrituras. É por isso, meus amados, que eu, particularmente, continuo a preferir aquela fé genuína dos velhos anciãos ao duvidoso entusiasmo de nossos jovens. Aliás, nós temos muitos jovens que, lamentavelmente, estão sendo ludibriados e não têm nem ideia do que seja o verdadeiro evangelho. Eu prefiro a fé expressa nos antigos hinos do cantor cristão, da harpa cristã, a boa parte das chamadas músicas gospel que são produzidas em nosso tempo, que são um produto de mercado, feita para enriquecer uma meia dúzia às custas de muitos, de grandes massas de cristãos que, na verdade, estão precisando se converter. Eu prefiro ainda o evangelho legítimo, proclamado por anônimos pregadores, meus queridos, do que as coceiras nos ouvidos de algum superstar gospel, desses que estão pela mídia, desses que estão nas grandes concentrações, nos grandes congressos, movimentando milhões de reais. Enfim, eu prefiro o trono do meu coração, que nele esteja aquele que verdadeiramente o merece. A saber, Deus, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo, o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.